Uma sociedade mediada por sensações e excitações. Um mundo onde a ética vem sendo substituída pela estética. Uma realidade onde as drogas lícitas diminuem nossas dores e nos tornam socialmente mais frios. Essa é a sociedade fissurada da filósofa Márcia Tiburi e da psicóloga Andréia Costa Dias, que é o tema do Sempre um Papo desta semana. O que seria essa fissura do corpo fissurado? O corpo ele mesmo está fissurado entre ele e a sua imagem, e, ao mesmo tempo, o que isso vem significar? Uma alienação que a pessoa tem em relação a ela mesma. Márcia Tiburi é graduada em Filosofia e Artes e mestre e doutora em Filosofia. Autora de diversas obras, entre elas As Mulheres e a Filosofia, Mulheres, Filosofia ou Coisas do Gênero, Filosofia em Comum, Filosofia Brincante, Olho de Vidro e Filosofia Pop. Atualmente, em parceria com a psicóloga Andréia Costa Dias, se prepara para lançar o livro Sociedade Fissurada. Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui de novo reunidos para mais um seminário mineiro na Casa Fiat de Cultura, com o pessoal do Sempre um Papo, que é um povo adorável, e nós vamos falar de um daqueles temas faceizinhos, simplesinhos, daqueles temas assim que não mexem com a nossa cabeça, que não mexem com a nossa sensibilidade, que é o tema da sociedade fissurada. Andréia Costa Dias é psicóloga clínica, graduada pela Universidade de São Paulo e especialista em álcool e outras drogas, além de doutora em saúde mental. Olá pessoal, aqui é a Andréia, eu estou no Sempre um Papo e hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema das drogas e vai procurar desmistificar esse discurso em torno da questão das drogas, da forma como ele se apresenta para nós hoje em dia. E você assiste a partir de agora a primeira parte do seminário Sociedade Fissurada com a filósofa Márcia Tiburi e a psicóloga Andréia Costa Dias, no programa Sempre um Papo. Esse encontro, hoje aqui, nós aqui falando sobre isso, ele deriva de uma conversa mais antiga que eu tenho com a Andréia e que surgiu da vontade de fazer um livro. Então, nós estamos fazendo um livro que se chama Sociedade Fissurada, e esse livro é uma grande aventura em nossas vidas, e esse seminário resulta, então, da apresentação que a gente vai fazer para vocês do que tem sido fazer esse livro relativamente a esse tema. Como é que surgiu a ideia do livro? Para mim, a coisa surgiu aonde? Eu fiz um livro chamado Olho de Vidro, que eu lancei em 2011, e saiu pela editora Record, e que é um livro que resultou de uma experiência minha com televisão. E é um livro que tem como subtítulo A Televisão e o Estado de Exceção da Imagem. E, nesse livro, eu comecei a me dar conta de que a nossa relação com a sociedade do espetáculo, com o mundo da imagem transformada em capital, tinha, eu intuí dessa maneira, né, tinha uma conexão muito direta com uma espécie de, vamos chamar assim, drogadição estética que as pessoas viviam. Então, eu comecei a perceber que um paralelo entre o uso de drogas químicas, físicas, lícitas ou ilícitas, não importa, enfim, um paralelo entre esse uso de drogas e o uso também das drogas estéticas, tipo televisão, que tinha muito a ver, e nesse nível era puramente intuitivo. E eu, claro, quando escrevi esse livro, eu estava interessada justamente em entender, embora eu não tivesse essa terminologia naquela época, estava justamente tentando entender o que acontecia com as pessoas que ficavam tão, ao mesmo tempo que devotas de um mecanismo como a televisão, ao mesmo tempo ficavam devotas no sentido assim, místico, ou seja, transferidas com a televisão, amando a televisão, adorando a televisão, necessitando da televisão, mas também ficavam, num certo sentido, dependentes dessa televisão, a ponto de não poderem viver sem.
E vocês todos que veem televisão, vocês veem televisão? Não sei, mas as pessoas que veem televisão são pessoas que, em geral, se manifestam assim. Não tem mais o que fazer, o que vou fazer sem a minha novela? Oh, que angústia! Não tem televisão para assistir. Enfim, como se não tivesse outra coisa para fazer da vida se não ver esse negócio chamado de televisão. E a minha preocupação naquela época era entender justamente a configuração dessa experiência que se tornava uma experiência absolutamente constitutiva da subjetividade, enquanto, ao mesmo tempo, destruía a chance de uma subjetividade. Esse sujeito, que é o telespectador sentado diante da câmera de televisão, é um sujeito que fica passivo, docilizado e também imbecilizado, de uma maneira geral, porque ele não tem a menor chance de interagir com aquilo que ele está fazendo. O conceito de fissura, ele vem se mostrar já na experiência que a gente tem coletiva todos os dias com essa coisa chamada sociedade do espetáculo. Tentando descer um degrau assim, indo para a experiência concreta, para o mundo empírico mesmo, né? É aquela coisa, vê-se a televisão, vê-se a tela de cinema. E o que a gente tem na televisão e na tela de cinema? Ou no outdoor aí pelas ruas, ou na revista que vocês folheiam, o que nós, enfim, encontramos no consultório do dentista. O que a gente encontra ali? A gente encontra sempre um mundo ideal, não é? Se vocês ligarem a televisão de manhã cedo, vocês vão encontrar aqueles programas assim de catástrofes horrorosas, enfim, doença, morte, estupro, assassinato, destruição, enchente seca, é tudo misturado. Enfim, tem um universo assim horroroso que é construído pela televisão para definir o que é o real. E que, digamos assim, a gente pode chamar isso de indústria cultural da violência, né? E, ao mesmo tempo, quando encontramos as propagandas que saem na sequência, tem lá 10 minutos de programa, 5 minutos de programa, e aí vem as propagandas, 2 minutos de propaganda, e a propaganda é sempre o protótipo também, ou o estereótipo, a figura assim, pura e simples da propaganda de margarina. Então, esses dois mundos eles estão sempre ali colocados. Nenhum desses dois mundos a gente pode dizer que seja falso ou verdadeiro. Ambos esses mundos eles são espetaculares. Porque tanto a propaganda quanto a notícia são invenções, enfim, tanto do jornalista quanto do publicitário e do encontro que a publicidade faz com o jornalismo na nossa cultura. Quer dizer, está todo mundo vendendo alguma coisa. Ou você vende aquilo que se chama de notícia, que é uma invenção e um recorte de uma suposta realidade, ou você vende também uma coisa que o outro pode comprar, que sempre é também baseado numa ficcionalização e numa promessa daquilo que pode ser encontrado por meio do produto. Eu lembro do Turk falando, né, que a notícia ela precisa ser divulgada como se ela fosse uma injeção multissensorial, né? Então, ela está ali para causar uma grande sensação. E até ele fala do terror como uma sensação primitiva que está ligada, né, a um duplo, uma postura dupla, que ao mesmo tempo que você tem um sentimento de repulsa, você também tem um sentimento de fascínio. Então, dá para pensar em relação às notícias violentas, em relação ao próprio discurso do crack, e a gente tem um pouco essa aura, essa mística do terror. Então, tem isso. O Turk, aliás, vai dizer que ele vai propor a tese da sociedade da sensação, e o subtítulo do livro dele, que chama Sociedade Excitada, é Filosofia da Sensação, porque ele vai tentar entender justamente como funciona esse mundo das sensações baseado nessas injeções, essas hiperestimulações, que são, ao mesmo tempo, choques que são lançados sobre o nosso corpo, sobre, enfim, o nosso sensório corporal, e seja visual, seja auditivo, seja gustativo, seja o que for, mas é sempre assim, a intenção de achatar, digamos, a sensibilidade humana para que ela possa corresponder a uma expectativa dada pelo sistema, né, pela própria ordem estabelecida do capital. Quando ele critica, aliás, o Guy Debord, ele diz que o erro do Guy Debord é ter falado e não ter demonstrado. Mas o próprio Turk faz uma leitura muito precária e muito maldosa do Guy Debord.
Inclusive, depois eu acabei vendo que a própria tese do Turk está dentro do Adorno, num parágrafo explícito do Minima Moralia, e ele não conta de onde ele tirou essa tese. O Adorno já tinha sinalizado essa questão da sensação e dito até que a gente deveria, na verdade, tentar constituir uma história da sensação, que é o que o Turk faz nesse livro. E se nós buscássemos a origem empírica, histórica, enfim, da sensação, talvez a gente pudesse entender o que está acontecendo hoje em dia em relação à busca desenfreada por estimulação nessa nossa cultura, e, inclusive, pelas drogas estupefacientes, né, que é assim que o Adorno vai chamar essa formulação. Ao mesmo tempo que nós somos hipervisuais e ficamos cada vez mais espertos do ponto de vista visual, nós também nos tornamos cada vez mais cegos. De tanto ver, a gente começa a ver menos. De tanto enxergar, de repente, a gente já não sabe mais ver nada. E assim, a gente perde a nossa acuidade e a nossa competência para enxergar as coisas ao nosso redor. Inclusive, para falar de uma metáfora, né, o olho da alma, que é um tema antigo, né, na história da filosofia, desde lá de Platão, então esse já morreu. Quer dizer, a nossa capacidade de contemplar, a nossa capacidade de refletir, que envolveria enfim, uma ideia metafórica do visual, isso então morreu. Morreu numa sociedade que manipula a todo momento a nossa capacidade de ver. Mas qual é a nossa relação, então, com as imagens? É sempre uma relação de aceitação total, é uma relação religiosa. A imagem se coloca para nós como uma verdade inicial. Eu vi, então é verdade. E se é verdade, é o caminho e é a vida. Para brincar um pouco com, enfim, uma frase cristã. Então, é verdadeiro, é absoluto, é dogmático, é inquestionável, e nós aceitamos essa ideia. Então, quando aceitamos isso, de um jeito sem questionar, indubitável, nós também começamos a tentar, enfim, carregar para nós, digamos, levar para a nossa experiência cotidiana aquilo que a gente viu. Então, e como a gente vê que funciona, de repente a gente vê Marilyn Monroe, tão linda e tão maravilhosa, né? E, de repente, a gente quer ser que nem a Marilyn Monroe. O corpo, ele é o lugar da morte, é o lugar da finitude, é o lugar do sofrimento, é o lugar da dor. Sempre o papo é sempre ótimo quando a Márcia Tibori está, então é sensacional. E o de hoje foi excelente, como de costume. Eu achei que ele está muito em conivência com uma situação que a gente tem vivenciado em Belo Horizonte, que é mesmo a discussão, né, sobre a questão da política de álcool e outras drogas. E achei que foi muito bem conectado com essa questão mesmo da fissura, né, que é o tema básico. Sociedade fissurada. Este é o tema do Sempre um Papo desta semana, com a filósofa Márcia Tiburi e a psicóloga Andréia Costa Dias. E neste bloco, a nossa fissura cotidiana com o corpo e com as drogas. O corpo, ele é o lugar, e aí vem uma história também que a gente tem que dar uma analisada. O corpo, ele é o lugar da morte, é o lugar da finitude, é o lugar do sofrimento, é o lugar da dor. Como lugar, enfim, dessa precariedade e dessa caducidade humana, o corpo, enfim, ele vai se manifestando ao longo do tempo, enfim, como o erro. Aliás, a nossa cultura se acostumou a interpretar... Como um fardo, né? Como que é? Como um fardo. Como um fardo, o morto. E aquilo que vai morrer, aquilo que a gente vai ter que carregar. E a história da ciência moderna é justamente... Aliás, não só a história da ciência moderna, mas a história da filosofia como um todo, é uma história de horror e de negação do corpo. O corpo, desde Platão e Aristóteles, menos Aristóteles, mais Platão, mas ao longo da história, chegando em filosofias como as de René Descartes e seguindo adiante até o século XIX, o que a gente encontra sempre nos filósofos é um repúdio do corpo.
um horror do corpo. E o corpo vira o quê? Ele vira um resto, ele vira uma sobra. Ele é a coisa que vai morrer. Ele é o fardo histórico, mas ele também é o fardo existencial. Ele é o peso que tem que ser carregado. E é o peso daquela coisa, então, morta. Quando eu falo da ciência moderna, eu falo assim porque a ciência moderna, de Descartes e Galileu para cá, fez o favor de trabalhar, inclusive o próprio Descartes, de trabalhar o corpo como se ele fosse um cadáver. Então, o cadáver no sentido daquela coisa que sobrou. E que uma coisa, o Adorno, por exemplo, num texto dele chamado, que é um fragmento, aliás, que está na Dialética do Esclarecimento, ele fala que o corpo restou na nossa história como uma espécie de subterrâneo. E que a gente teria, para poder escrever uma história do corpo, de desenterrar esse subterrâneo. Essa coisa que ficou lançada assim como parte da história, mas sempre uma história que é subterrânea. E esse corpo, onde é que ele aparece? Ele aparece sempre como um recalcado, mas aparece sempre como submetido à alma, submetido ao espírito, submetido à linguagem, e nessa posição de resto, como uma coisa que, enfim, deveria ser exterminada. E é claro que, se a gente começa a pensar em termos estético-políticos, e é sempre assim que a gente pode trabalhar com essa história do corpo, a gente vai perceber que esse corpo aviltado, esse corpo que resta, ele é também manobrado pelo poder. E aí, no caso da teoria do Adorno, por exemplo, ele vai falar do corpo do operário, do corpo, enfim, de todos aqueles que sobraram dentro da história. Aí a gente pode colocar o corpo, ele até fala do corpo da prostituta, mas nós podemos acrescentar o corpo do mendigo, a gente pode acrescentar, enfim, o corpo do telespectador, o corpo dos negros, o corpo dos judeus durante o período da Segunda Guerra Mundial, e hoje em dia podemos acrescentar até o corpo do Bin Laden, podemos acrescentar o corpo dos palestinos. Vamos colocar assim todos esses aviltados da história, só são aviltados na história enquanto eles são reduzidos ao seu mero corpo. E essa separação, então, entre o corpo e a imagem é também significativa dessa sociedade fissurada. Hoje, nós vivemos a mesma circunstância. Quem conseguiu conquistar uma imagem, conquistou tudo. Quem não conseguiu conquistar uma imagem, esse já foi reduzido ao seu corpo e é como se ele tivesse sido, enfim, lançado Invisível, fora, né? Jogado fora. Oi, o que você falou? O invisível. Ele é jogado fora, ele é espezinhado, ele se transforma em invisível à medida que ele é um mendigo, à medida que ele é um operário numerado na fábrica, à medida que ele tanto faz o nome da prostituta que está lá na esquina, e por aí vai. E a mesma coisa cabe pensar, e a Andréia vai falar melhor sobre isso quando ela falar das cracolândias, porque os drogados também que são lançados nesse lugar, eles também obedecem a essa regra. Mas, indo um pouquinho mais fundo nessa história desse corpo, na parte do livro lá que eu estava tentando escrever, eu estava tentando trabalhar com essa ideia de que o próprio corpo, o nosso corpo, ele já é um corpo em si mesmo fissurado. Eu comecei a pensar no corpo fissurado porque estava lendo um texto do Daniel Lins sobre o corpo drogado. E ele falava do corpo drogado como um corpo que se mimetiza na forma de como se ele tivesse um encontro com um útero, e a droga seria esse útero. Pode ser o álcool, esse útero, quer dizer, um lugar onde ele se aconchega. Eu comecei a pensar que o corpo fissurado é o corpo de todos nós, mesmo no momento em que a gente não está aconchegado em droga nenhuma. Mas o que seria essa fissura do corpo fissurado? O corpo ele mesmo está fissurado entre ele e a sua imagem, e, ao mesmo tempo, o que isso vem significar? Uma alienação que a pessoa tem em relação a ela mesma. No outro sentido, a gente pode também pensar que esse corpo fissurado ele é a introjeção dessa fissura histórica entre o que eu sou como indivíduo e esse mundo do espetáculo que está aí sempre se oferecendo a mim como uma avalanche mesmo de propostas sedutoras, hiperestimulantes e que tentam me convencer retoricamente de que eu tenho que ser, por exemplo, o cara que vai todos os dias na academia e que tem os músculos perfeitos, ou que se veste com as roupas mais perfeitas ditadas pela moda do tempo, do dia de hoje, né, porque ela muda a cada momento.
Esse indivíduo que introjetou essa fissura que foi dada na própria sociedade, que vai muito além dele, serve para quê no final das contas? Serve sempre para a gente destruir o corpo, porque no fundo, à medida que a gente destrói o corpo, a gente se livra da grande angústia da nossa vida. Estava pensando na fissura também, do ponto de vista da toxicomania, que ela tem a ver com uma urgência, né? Uma urgência em relação a um objeto que o fissurado toxicômano entende que é a droga, né? A urgência da droga, a droga que vai poder preencher, ao menos momentaneamente, esse corpo fissurado, né? Esse corpo fendido, esse corpo que vaza de angústia, é um corpo de um eu que não se aguenta. Mas por que abordar exatamente um assunto que já é tão presente nas nossas vidas, especialmente através da mídia, através das políticas? A gente tem a Política Nacional de Álcool e Drogas, a gente tem a Política de Enfrentamento do Crack. Eu acho que é justamente por conta dessa presença, né, que é uma presença que dá a impressão de já ser um assunto exaustivamente discutido, mas que ninguém, ou que poucos, né, acabam chegando ou colocando em questão ou problematizando as bases desse debate, né? Então, por exemplo, em pesquisa, a gente sempre aprende que é importante a gente manter um certo estranhamento em relação ao nosso objeto de estudo, né? No sentido de não tomar esse objeto como pronto, como dado, como acabado, e poder sim questionar o seu processo de construção, que é sempre um processo de construção social, histórico, portanto, ele tem um caráter de arbitrariedade, né? Poderia ter sido construído, engendrado de uma outra maneira, e poder também questionar um pouco as forças que estão em torno da construção desse objeto. Então, é um pouco o que eu procurei fazer no meu texto, né? No sentido de buscar sair um pouco desse discurso endurecido, porque eu acho que a droga virou um objeto viciado, né? Um objeto que tem aí um discurso em torno dela que se repete, e à medida que se repete irrefletidamente, acaba forjando esse objeto endurecido, cronificado, onde parece que tudo de mais relevante já foi dito a respeito dele, né? E aí a gente acaba correndo atrás do próprio rabo, né, numa discussão circular que se resume a um mero eu sou a favor ou sou contra. Então, eu queria poder sair um pouco disso. Como a gente acaba, nos dias de hoje, pensando na questão da droga, a droga sendo ligada à proibição, a perigo, ao abuso, à irresponsabilidade. Então, ela foi alçada a essa categoria de grande mal. Mas, se a gente for ver, nem sempre foi assim, né? Então, os significados culturais das drogas, eles não se reduzem àquilo que pode ir na contramão do que se espera delas. Então, o mal que a droga representa hoje em dia não dialoga com a polissemia de sentido, com a riqueza de sentidos que a droga comporta, né? Se a gente for pensar bem, as drogas estão relacionadas à modernidade, estão relacionadas às especiarias, que eram os produtos secos do ultramar, produtos altamente cobiçados, tidos como comodidades modernas, né? Os gregos eles têm aquela palavra fármacon, que o fármacon significa tanto remédio quanto veneno. E é uma questão de dosagem. Na nossa cultura, a gente costuma chamar de drogas as assim chamadas drogas ilícitas. E nós chamamos as outras drogas, as que nós usamos para o nosso bem, a gente chama de, para o nosso bem, digamos assim, lícito, ou seja, o nosso bem regulamentado e aceito dentro do mundo jurídico, do mundo da ciência, e que migra, digamos, para o nosso discurso moral e para a nossa compreensão moral cotidiana como sendo simplesmente remédio. Então, maconha pode ser um negócio muito bom, né? Pode ser uma coisa muito boa para uma pessoa deprimida. No entanto, se ela fumar maconha e ficar na boa, ela vai ser tratada como maconheira, drogada. Enquanto que, se ela tomar Prozac, aí ela é uma doente, pobrezinha, toma Prozac. Ou então, coisa mais simples, aliás, você, hoje em dia, ostentar também que você é um deprimido e que você usa antidepressivo, né? Como se ser a vítima da vez fosse um negócio bonito, né? Que agora eu posso também
ostentar diante dos outros. Estava colocando isso apenas para levantar umas referências e umas sugestões que eu acho que podem nos ajudar a pensar nesse caminho de desmistificar a nossa experiência em relação às drogas. Porque nós temos que falar sobre isso, para tirar isso do silêncio ideológico debaixo do qual a nossa experiência está condenada, e a experiência dos nossos jovens. O crack e as cracolândias. Estes são os temas dessa terceira parte da reflexão sobre a sociedade fissurada, com Márcia Tiburi e Andréia Costa Dias. Uma abordagem diferente, rica, contextualizando a questão da droga, da fissura culturalmente, filosoficamente, historicamente. Só para dar um panorama, o crack ele remete às engrenagens do proibicionismo. Não propriamente por ser uma droga ilícita, mas porque o crack ele chega no cenário das ruas como uma criação resultante da repressão ao tráfico de drogas, né? Então, os estados, nas suas estratégias de repressão às substâncias, eles acabam retirando do mercado os produtos químicos necessários para o fabrico das substâncias psicoativas. No caso do crack, foi justamente isso que aconteceu lá nos Estados Unidos nos anos 80, em meados dos anos 80, foi que os produtos químicos necessários para fazer essa passagem da pasta base para a cocaína em pó, esses produtos estavam escassos no mercado. Então, os traficantes de posse assim, dessa escassez acabaram inventando uma nova substância, uma substância mais potente, a preços muito mais reduzidos, o que acabava chamando a atenção do usuário de baixa renda. Então, é assim que o crack aparece, ele aparece nessa esteira do proibicionismo, né? E o proibicionismo é essa ideia de que é possível a gente viver numa sociedade livre de drogas, né? Então, as drogas encaradas como agentes de destruição, né? Como responsáveis pelos atrasos sociais, elas precisam ser banidas, elas precisam ser erradicadas. E é sempre muito preocupante a gente pensar naquilo que a psicanálise nos mostra, né? Ela diz, onde tem proibição, tem desejo. Então, a proibição ela vem sempre indicar um valor de gozo. E a gente pode pensar que essa corrente proibicionista, ao longo do século XX, ela acabou se deslocando dessa função ideológica ligada ao industrialismo e acabou sendo um braço muito importante de um modelo repressivo, que é esse modelo do Estado penal que nasce no século XX, que é esse Estado voltado para a segurança das pessoas, né? Então, esse modelo, como o Loïc Wacam coloca em Prisões da Miséria, acaba acarretando um aumento do grau de militarização da vida, sendo que os problemas sociais passaram a ser cada vez mais criminalizados. Então, agora a gente pode ter como pano de fundo a questão do crack, mais especificamente, não sei se vocês ficaram sabendo, mas acho que sim, o que aconteceu no início desse ano, na Cracolândia paulistana, né? A Cracolândia foi invadida eu lembro que a gente até chegou de viagem, e eu lembro que tinha no jornal uma foto da polícia e do caminhão de lixo na área, assim, né? Então, a polícia vem com a repressão e o caminhão de lixo vem com a limpeza. Então, essa era a Operação Cracolândia. Naquele momento, ela se resumia àquilo, né? E era muito emblemático, era muito significativo. Para falar de crack, a gente precisa falar de Cracolândia. Eu estou me referindo a Cracolândia paulistana, mas, ao mesmo tempo, é super importante a gente pensar que Cracolândia não é sinônimo de crack, como muitos acreditam, né? Então, o que a gente vê, pelo menos lá em São Paulo, é uma região há muito desinvestida, né? Toda a sua estrutura, ela tinha uma estrutura robusta, foi deslocada para a região da Avenida Paulista. Esse espaço foi um espaço abandonado pelo poder público, as pessoas que estavam ali precisaram se virar sozinhas,
assim como os que foram chegando também, né? Então, o crack ele só veio depois, ele veio em meados dos anos 90, ali na região do centro. Então, a gente pode questionar essa ideia de que o crack inaugura a Cracolândia. A Cracolândia já existia, aquele espaço, aquele território degradado já existia. Acho que o crack ele só vem se somar a essa cena, né, como um sintoma dessa degradação política, acima de tudo, social e subjetiva, né? E, no entanto, quando as autoridades vão fazer as suas intervenções, as suas ações, elas acabam reproduzindo, ainda que irrefletidamente, um processo de apagamento, de silenciamento das subjetividades, em que o usuário não tem voz, não tem escolha. Ele não é visto como alguém capaz de se responsabilizar por alguns acordos de modular o seu consumo. Enquanto a Andréa estava falando, estava aqui reconstituindo essa linha de tempo que você estava mencionando, à base dos textos do Foucault. Quando o Agamben fala dessa questão da vida nua, do Foucault e de outros caras, mas quando o Agamben fala dessa questão da vida nua num livro chamado Homo Sacer, que é um livro onde ele vai discutir justamente a figura do estado de exceção, que eu usei muito no meu Olho de Vidro. Quando ele fala dessa figura da vida nua, ele está remontando a dois autores. Um é o Walter Benjamin, que foi o primeiro cara a ter falado da vida nua. Quando eu falei do Adorno, nesse texto da dialética do esclarecimento, nesse fragmento do interesse pelo corpo, em que ele vai falar do amor e do ódio pelo corpo, ele está falando da existência desses dois corpos, o corpo físico, o cadáver, e um outro tipo de corpo, que é o corpo vivo. Um corpo vivo que está sempre soterrado debaixo desse corpo cadáver, que é o corpo que pode ser mensurado. No fundo, o Adorno também já está falando dessa figura da vida nua do Walter Benjamin. A diferença em alemão entre Körper, que é o corpo objeto, né, o corpo extenso, e Leib, que é o corpo da vida nua. Quando o Benjamin fala em vida nua, ele fala em bloß Leben, né? Ele fala da mera vida. Essa vida que é a vida da prostituta, que é a vida do mendigo, que a Andréa está sinalizando, que é a vida do craqueiro, mas que é também a vida do drogado, de um modo geral, mas que é também a vida do sujeito que não tem onde morar numa sociedade, enfim, de especulação imobiliária, de governos fascistas, de constituições que são totalmente pro forma, de um cinismo, enfim, político fora do comum, e por aí vai. E o Foucault, por que ele é importante nessa história também? Porque o Foucault foi o cara que cunhou um conceito fundamental para a gente entender essa ordem pseudopolítica, que é o conceito de biopolítica. Quando ele cunhou esse conceito, foi num livro chamado História da Sexualidade, de onde o Agamben bebeu profundamente. Mas o Foucault ele cunhou esse termo, então, chamado de biopolítica, para explicar que o poder, historicamente, não é só no século XX, muito antes dos campos de concentração, o poder, na figura do governo, ele já calculava sobre a mera vida, sobre essa vida que é a vida nua do Walter Benjamin. E ele fala, aliás, o Agamben sofistica essa história quando ele vai buscar as fontes arqueológicas desse tipo de figura e chega na figura do Homo Sacer, que é o homem sagrado, que é uma figura do direito romano, do sujeito, enfim, condenado, por exemplo, por ter praticado um parricídio. E, de repente, esse sujeito é condenado ao quê? Não à morte, dentro de um ritual jurídico ou religioso. Aliás, ele não é condenado a um ritual jurídico justamente porque ele já foi condenado dentro de um ritual religioso. E a condenação desse cara é ser ostracizado, jogado fora, vai viver lá na selva. Essa figura do Homo Sacer vai se repetir ao longo da história do direito, sempre nessa figura do sujeito que é mandado embora, como o sujeito que vai, então, se constituir no pequeno campo de concentração que é a Cracolândia. Joga longe lá. Só que, quando o Foucault está falando dessas figuras, ele está falando justamente de um estado de segurança. Numa série de aulas que ele deu, que estão publicadas no Brasil como Nascimento da Biopolítica, e, aliás, numas outras também que chama Território, Segurança, População, não lembro direito desse último título, mas ele está falando também justamente dessa forma com que o governo calcula não apenas sobre o corpo das pessoas, que aí o Foucault vai chamar de anatomopolítica, esse controle que existe sobre a vida do indivíduo, e vai chamar de biopolítica o controle que existe sobre a vida da espécie.
Então, como que a gente regulamenta a população? Quer dizer, quando eles pensam, o Agamben, na esteira do Foucault, sobre quem vai viver e quem vai morrer, eles não estão só decidindo que os indígenas brasileiros vão morrer e que os craqueiros vão morrer, mas vai morrer também toda essa população que tem que viver do SUS. E vai morrer mesmo, mas assim, não faz mal morrer um tanto assim. Assistam um filme chamado Doutor Fantástico, do Kubrick, para vocês se divertirem, e observem o discurso de um dos coronéis, lá, de um dos fascistas de plantão, que é um utilitarista, que é, enfim, americano até a medula, que é o cara que vai dizer, olha, a gente podia escolher entre morrer 20 milhões ou 150 milhões. Morrer 20 milhões é melhor, né? E esse é o cálculo que é fascista, que é utilitarista, que é, enfim, base também dessa política toda que faz parte da história ocidental e que se realiza lá nos Estados Unidos, se realizou nos Estados Unidos, que é também um país fascista, e que se realiza aqui no Brasil também, a cada momento que a gente tem a chance de realizar o fascismo, que é íncito à nossa forma de fazer política, né? Que é íncito, assim, não no sentido da natureza da nossa política, mas no sentido das oportunidades da nossa política. Os governos dos estados e dos municípios brasileiros, e até mesmo da nação brasileira, é fascista. É fascista nesse sentido de estar sempre calculando quem vai viver e quem vai morrer. E todo governo neoliberal é assim, mesmo quando o governo é de esquerda, porque existe governo neoliberal de esquerda. Nós vivemos um governo assim. Então, estava colocando isso apenas para levantar umas referências e umas sugestões que eu acho que podem nos ajudar a pensar nesse caminho de desmistificar a nossa experiência em relação às drogas. Porque nós temos que falar sobre isso, para tirar isso do silêncio ideológico debaixo do qual a nossa experiência está condenada, e a experiência dos nossos jovens, e a experiência das pessoas, enfim, que estão sendo injustiçadas, seja no campo da habitação, seja no campo da saúde, seja no campo da educação. Também, a angústia ali é o lugar por onde você passa, no ato mesmo de viver a vida como, enfim, instância da escolha. Então, eu vou ser livre porque eu tenho angústia. Neste último bloco do programa Sempre um Papo, Márcia Tiburi e Andréia Costa Dias refletem sobre nossas fissuras do dia a dia. O crack, na maioria dos casos em que a gente está ouvindo esses craqueiros, né, eles colocam o crack como uma droga que, na minha percepção, é uma droga do silêncio. E eu gostaria que vocês pudessem falar um pouco mais sobre isso, se for possível. Muitos interpretam essa questão do consumo do crack como se aquele indivíduo em nenhum momento tivesse condição de refletir acerca da sua própria condição, né? Como se ele não tivesse condição de poder discriminar quais são, o que ele quer melhorar na vida dele, por onde ele quer começar, né? O que ele identifica como um problema. Às vezes, o crack, para ele, naquele momento, pode não... O que, para nós, a gente olha como sendo um problema, para ele, naquele momento, o crack não é o maior problema. Existem outros que precisam ser resolvidos, né? E eu acho que a gente fecha um pouco os olhos para isso, na hora que a gente também sucumbe a esse discurso da droga, né, achando que o crack, então, é a droga cujo usuário... ele se descontrola a tal ponto que ele não tem nenhuma condição. Eu já ouvi muito, estou falando de psiquiatra, mas é claro que eu me incluo, assim, muitos psicólogos também pensarem que o usuário é aquele que não tem, ele está cheio de carências, né? Então falta atenção, concentração, memória, capacidade de crítica, capacidade de discernimento. E eu acho que é um discurso que acaba endossando essas medidas, essas intervenções autoritárias, né, que não deixam aquele sujeito aparecer, falar, né? Por isso que eu disse que as intervenções elas acabam reproduzindo o próprio funcionamento da toxicomania, né? Mas a relação com a droga é um momento, né? Não é o todo da vida daquele sujeito, daquele indivíduo. Então, acho que a gente pode investir
em situações e em momentos que ele não está lá entrelaçado com a droga tão intensamente, né? Ali que a gente entra, nessas brechas, nessas fissuras, né? E vai tentando construir algo que vai sempre pelas beiradas, vai pelas bordas, né? Se bem que, olha só, tem um outro negócio que eu acho que fica bem legal da gente também abordar, aí, pensando nesse silêncio. O Deleuze falando, né, que é um dos poucos caras que fala dessa história da fissura, ele fala assim, é a coisa mais triste a gente tentar falar desse assunto quando você não está implicado nele. Então, quem é o sujeito que discursa sobre a droga é sempre o estudioso e o próprio cara quase nunca. E é muito raro mesmo você ver um discurso interessante, articulado, da parte de alguém que não tem assim um domínio da expressão, que, aliás, é uma das características também da sociedade, dessa sociedade fissurada. Você está sempre separado da chance de expressão. Então, tem um outro que fala por você. E é uma coisa muito perigosa. Assim, sempre o excluído, ele nunca é o sujeito da sua própria manifestação. Isso é bem bacana da gente pensar. Eu fiquei, na parte que eu estava escrevendo do livro, muito preocupada com isso, porque, assim, ao mesmo tempo que se você não é um fissurado, você não tem o direito de falar da fissura, ao mesmo tempo, você pode descobrir que você também é fissurado, talvez num outro lugar. Então, você adquire o direito de falar da fissura. E eu acabei encontrando muito no discurso... Aqui não dá para chamar de discurso. Na literatura, que é uma saída do discurso, e no cinema também, que é outra tentativa de sair do discurso, em muitos casos, pelo menos num determinado tipo de cinema, essa tentativa de explicar, então, ou de falar de dentro da droga, tipo o Fitzgerald no Crack Up, que é um conto famoso dele em que ele explica quando ele teve um colapso, né? Aliás, em português está traduzido por colapso. E a narrativa literária, confessional do Fitzgerald, lá nos anos 30, é uma coisa bárbara de ler, e ele vai se metaforizando como um prato rachado. E vai brincando assim, com muita tristeza, claro, entre esse prato rachado que ele descobre que ele ou seja, uma superfície que fissurou, e o Grand Canyon, que é uma rachadura imensa lá fora dele, e que ele sabe que está muito longe dele, mas que é igual, como se tivesse acontecido com ele, só que ele não é aquela outra coisa. Então, ele mantém também um lugar de reflexão nele. Recomendo a vocês também que leiam esse conto, se quiserem aprofundar nisso. Mas fiquei pensando, várias vezes aqui eu quis citar esse filme, recomendo a vocês, e acho que é uma boa figuração, né, dessa questão das drogas, que é aquele filme Trainspotting, que eu acho que todo mundo que lida com os conceitos aí tem que assistir. O que tem nesse filme de muito interessante? Tem um garoto chamado Renton e seus amigos, e ele vicia em heroína, droga que, aliás, até onde eu li, não se usa no Brasil praticamente, né? Nem tem registro disso no Brasil. E é por isso também que eu acho que a gente pode lidar com dois conceitos de fissura. A fissura verdadeira, interna, que é uma fissura no sentido, e essa fissura que é a tentativa de cobrir a fissura. Então, sei lá, de repente eu posso ter uma fissura tipo colapso interno, essa do Fitzgerald, que é existencial, que assim qualquer pessoa inteligente, qualquer pessoa que está viva tem, né? Qualquer pessoa normal tem. E essa fissura do sujeito que precisa muito de alguma coisa. Quem precisa muito de alguma coisa, seja cocaína, crack, açúcar, doces, anfetaminas, televisão, roupa de marca, carrão, sei lá o quê, amor, sexo, etc. Quem precisa muito demais no sentido de uma desmedida, insaciável, numa deturpação total da condição do desejo, que seria a criativa da vida, a ponto de se transformar num sujeito antissujeito, que repete simplesmente uma postura compulsiva, esse sujeito, essa figura, na verdade, ele é um fissurado que coloca uma fissura em cima de uma outra fissura. E essa fissura em cima de outra fissura, na verdade, redobra a fissura. E a fissura é difícil da gente abordar porque ela é justamente essa coisa que não está disponível simplesmente para a gente costurar. Então, não tem costura. Eu queria só entender melhor uma questão que vocês colocaram sobre o corpo como o lugar da morte, do fardo, daquele que
pena, né, daquele que sofre, assim, do corpo da prostituta, do operário. Mas eu percebo também que o corpo também é um lugar de prazer. Então, eu queria saber como é que vocês enxergam, dentro do que vocês estão discutindo, dentro do que vocês colocaram no livro, esse outro lado do corpo. Uma única luz que eu vejo sobre isso, na estrutura do livro, por enquanto, pelo menos, é assim. Eu falei do Fitzgerald, desse conto do colapso. É um conto super autobiográfico mesmo, saiu no jornal, foi publicado assim, era um negócio verdadeiro. Ele morreu muito cedo, aliás, morreu com 44 anos. E, claro, o artista é o cara que inventa em cima da dor. Eu lembro de um livro que eu acho tão bonito também, do Jean Genet, sobre o Giacometti, chama o Ateliê de Giacometti, recomendo também. E ele fala assim, a beleza vem da ferida. E eu acho que essa dor, que esse buraco, talvez a ferida, inclusive, no livro, eu trabalhei um pouco essa ideia, talvez a ferida seja também uma figura aproximada dessa coisa da fissura que a gente está buscando. E talvez essa fissura possa ser justamente a fonte de onde nasce a arte, claro que sim. Mas como que a gente passa para a invenção da vida a partir da dor, ou do sofrimento humano, do sofrimento de existir e tal, e não para uma continuação da destruição da vida? Quer dizer, isso, tem um pouco de mistério nisso. Será que a gente vai pensar? Será que a gente pode pensar que o artista é o cara que desvia do suicídio? Sei lá, mas quantos artistas também decidiram por isso em certos pontos de sua vida? Então, eu acho bem complicado falar isso, porque assim, não acho que seja tipo ou, pura e simplesmente. Se você for estudar a história da angústia também, pegar filósofos tipo Kierkegaard, que é um cara bacana para pensar isso, também a angústia ali é o lugar por onde você passa no ato mesmo de viver a vida como, enfim, instância da escolha. Então, eu vou ser livre porque eu tenho angústia. E, justamente, a angústia é a experiência dessa liberdade que me faz ir por um caminho ou por outro. Mas a percepção, no final das contas, do processo desse caminhar, é que eu sempre estive atravessado por daquele outro possível que eu, na verdade, não realizei no ato de escolher, enfim, um ou desses, né, uma via dessas. E essa conversa sobre a sociedade fissurada com Márcia Tiburi e Andréia Costa Dias continua no próximo Sempre um Papo. Será que, como ela disse, esse drogado, esse toxicômano que se retira do mundo, que está num certo... Será que ele também não acaba adotando um certo distanciamento em relação ao mundo e nesse clichê da dificuldade de inserção, né, que as pessoas dizem, bom, ele não se insere. Será que ele não está denunciando alguma coisa? E eu acho que tem uma coisa muito bonita também, por mais desesperada que seja nesse povo que enlouquece de drogas ou que se enlouquece bebendo, que é uma vontade a qualquer custo de não prestar, sabe?